A maioria das pessoas pede primeiro e agradece. Depois, se é que agradece, pedem grana, pedem saúde, pedem amor e ficam esperando. Esperando o divino entregar, esperando a manifestação chegar, esperando, 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 e nada acontece. Florence Scovel Shinn descobriu por que isso acontece. E a resposta vai contra tudo o que você aprendeu sobre manifestação. O problema não é o que você pede. O problema é a ordem. Você está fazendo ao contrário. Você pede e depois pretende agradecer quando receber. Mas o universo, ou melhor, o divino, funciona de forma diferente. Florence descobriu que quando você agradece primeiro, antes de pedir, algo mágico acontece. A providência entende que você já recebeu. A vibração da gratidão antecipada é completamente diferente da vibração do pedido desesperado. E é essa vibração que determina se você recebe ou não. Durante 19 anos, Florence testou essa técnica com centenas de alunos e documentou uma taxa de sucesso que parece impossível. 100%. Todas as pessoas que aplicaram corretamente a técnica da gratidão antecipada manifestaram o que queriam. Parece exagero? Florence explicava que não era exagero, porque a técnica não era sobre convencer o divino a te dar algo. Era sobre se alinhar com o que já é seu. E quando você está alinhado, a manifestação é inevitável. O segredo estava em 3 agradecimentos. 3, não 1, não 2, não 10. 3 agradecimentos específicos feitos antes de qualquer pedido. Florence chamava isso de a tríade da gratidão. Mas antes de te ensinar a técnica, preciso te explicar por que a maioria dos pedidos não funciona. Em 1923, Florence atendia uma mulher chamada Ana. Ana estava desesperada por dinheiro. Tinha dívidas acumuladas, contas atrasadas, agiotas no portão. Ana passava horas por dia pedindo ao divino que mandasse grana. Por favor, me mande dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Me ajude com dinheiro. E quanto mais Ana pedia, menos dinheiro aparecia. Era como se o divino estivesse ignorando completamente. Florence explicou para Ana o que estava acontecendo. Cada vez que Ana pedia dinheiro daquela forma, ela estava enviando uma mensagem clara para a providência. A mensagem era: eu não tenho dinheiro. O divino não responde às suas palavras. O divino responde à sua vibração. E a vibração por trás de por favor, me mande dinheiro é a vibração de falta, de carência, de desespero. E o divino, que é um espelho perfeito, reflete de volta exatamente o que você está vibrando. Se você vibra falta, recebe mais falta. Se você vibra desespero, recebe mais situações desesperadoras. Ana estava literalmente manifestando mais pobreza a cada vez que pedia dinheiro. Florence então ensinou Ana a técnica da gratidão antecipada. Em vez de pedir dinheiro, Ana deveria agradecer pelo dinheiro. Agradecer como se já tivesse recebido. Agradecer antes de haver qualquer sinal de que o dinheiro viria. Ana achou loucura. Como agradecer por algo que não tem? Isso não é mentir para si mesma? Isso não é se iludir? Florence sorriu e explicou. Não é mentira. É fé. Não é ilusão. É criação. Quando você agradece por algo que ainda não vê, você está declarando ao divino que acredita na manifestação antes dela acontecer. E essa fé antecipada é exatamente o que ativa a manifestação. Jesus Cristo disse: agradeça como se já tivesse recebido e receberá. Florence apenas traduziu esse ensinamento em técnica prática. Ana começou naquele mesmo dia. Em vez de pedir dinheiro,
Ela passou a agradecer. Obrigada pela grana que está chegando. Obrigada pela prosperidade que já é minha. Obrigada pela riqueza que flui para minha vida. Nos primeiros dias, Ana se sentiu ridícula. Estava agradecendo por algo que claramente não tinha. As contas continuavam chegando. Os agiotas continuavam ligando. Nada tinha mudado. Mas Florence insistiu que ela continuasse e explicou algo crucial. A técnica não funciona imediatamente, porque você está mudando uma vibração que foi construída ao longo de anos. Não se muda anos de vibração de falta em poucos dias. Mas cada agradecimento é um tijolo. E tijolo por tijolo você constrói uma nova realidade. No 7º dia, algo estranho aconteceu. Ana acordou sentindo-se diferente. Não tinha acontecido nada externamente. As dívidas ainda existiam, mas algo dentro dela tinha mudado. Ela se sentia mais leve, menos desesperada, quase em paz. Florence explicou que esse era o primeiro sinal de que a técnica estava funcionando. Antes de mudar a realidade externa, a gratidão antecipada muda a realidade interna. E quando a realidade interna muda, a externa é obrigada a seguir. No 10º dia, Ana recebeu uma ligação inesperada. Uma prima que ela não via há anos ligou dizendo que tinha encontrado um documento antigo. Um seguro de vida do avô de Ana que nunca tinha sido resgatado. Ana era uma das beneficiárias. O valor do seguro pagou todas as dívidas e ainda sobrou. Florence documentou esse caso e dezenas de outros. E o padrão era sempre o mesmo. A gratidão antecipada mudava primeiro o estado interno. Depois começavam as sincronicidades. E finalmente vinha a manifestação completa. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas erra. Não é qualquer gratidão que funciona. Tem que ser gratidão específica. Tem que ser gratidão sentida. E tem que ser feita na ordem certa. Florence criou o que ela chamava de a tríade da gratidão. 3 agradecimentos que deveriam ser feitos antes de qualquer pedido. Cada um com uma função específica. Cada um abrindo uma porta diferente. O primeiro agradecimento é pela fonte. Você agradece a Deus, ao Divino, à inteligência infinita, seja qual for o nome que você usa. Esse agradecimento reconhece que existe uma força maior que pode e quer te ajudar. Esse agradecimento abre a conexão espiritual. O segundo agradecimento é pelo caminho. Você agradece pelo caminho que vai trazer o que você quer, mesmo sem saber qual é esse caminho. Esse agradecimento libera o controle. Você está dizendo ao Divino que confia nos meios, mesmo sem conhecê-los. O terceiro agradecimento é pela chegada. Você agradece como se o que você quer já tivesse chegado. Esse é o agradecimento mais poderoso, porque coloca você na vibração de já ter recebido. Somente depois desses 3 agradecimentos você faz o pedido. E quando faz, o pedido não sai como súplica, sai como declaração, porque você já agradeceu, já está na vibração de Ter. Florence ensinou essa técnica para uma mulher chamada Fernanda em 1925. Fernanda precisava de uma casa, de um lar. Estava morando de favor na casa de uma irmã, sem privacidade, sem espaço, sem dignidade. Fernanda tinha tentado de tudo. Tinha pedido ao Divino, tinha visualizado, tinha decretado. Nada funcionava. Florence ensinou a tríade da gratidão, todas as manhãs. Antes de fazer qualquer pedido, Fernanda deveria fazer os 3 agradecimentos. Primeiro, obrigada, meu Deus, por ouvir minhas orações e suprir todas as minhas necessidades. Segundo, obrigada pelo caminho perfeito que está trazendo meu lar até mim, mesmo que eu não saiba qual é esse caminho. Terceiro,
Obrigada pela minha moradia maravilhosa, que já é minha, onde moro com paz e alegria. Somente depois desses 3 agradecimentos, Fernanda podia fazer seu pedido. E o pedido não era mais: por favor, me dá uma casa. O pedido era simplesmente: eu aceito minha casa agora. A diferença parece sutil, mas é enorme. Por favor, me dá. É vibração de não ter. Eu aceito agora. É vibração de já ter. Fernanda praticou por 3 semanas. E no 21º dia, uma vizinha da irmã veio conversar. Essa vizinha estava se mudando para outra cidade e precisava alugar sua moradia rapidamente. Perguntou se Fernanda conhecia alguém interessado. A casa era exatamente o que Fernanda tinha visualizado. O aluguel era metade do preço de mercado, porque a vizinha queria alguém de confiança. Fernanda se mudou naquela mesma semana. Florence explicava que o divino já tinha o lar de Fernanda preparado. O problema era que Fernanda estava na vibração errada para receber. Os 3 agradecimentos mudaram a vibração. E quando a vibração mudou, a casa que já existia finalmente pôde chegar. Isso é o que a maioria das pessoas não entende sobre manifestação. Você não está criando algo do nada. Você está se alinhando com algo que já existe. A gratidão antecipada é a ferramenta de alinhamento mais poderosa que existe. Em 1927, Florence fez uma descoberta que aprofundou ainda mais sua compreensão. Ela percebeu que diferentes tipos de pedidos precisavam de diferentes intensidades de gratidão. Pedidos simples, coisas pequenas do dia a dia, funcionavam com os 3 agradecimentos feitos uma vez. Pedidos médios, coisas importantes, mas não urgentes, precisavam dos 3 agradecimentos feitos 3 vezes ao dia. Por 7 dias, pedidos grandes, transformações de vida, precisavam dos 3 agradecimentos feitos 3 vezes ao dia por 21 dias ou mais. Florence chamava isso de proporcionalidade da gratidão. Quanto maior o pedido, mais gratidão antecipada era necessária para criar o alinhamento. Um aluno chamado Ricardo queria algo grande. Queria mudar completamente de carreira. Estava preso num trabalho que odiava há 15 anos. Sonhava em ser músico. Mas tinha abandonado esse sonho décadas atrás, por pressão da família. Florence disse que esse era um pedido de nível 3. Precisava de 21 dias de gratidão antecipada, intensiva, 3 vezes ao dia. 9 agradecimentos por dia, 189 agradecimentos no total. Ricardo achou excessivo, tanto agradecimento, por algo que nem tinha certeza que era possível. Florence explicou que a intensidade da gratidão era proporcional à resistência interna. Ricardo tinha 15 anos de crenças limitantes sobre não poder ser músico. Tinha décadas de programação dizendo que música não dava grana. Tinha camadas e camadas de medo. Cada agradecimento era uma gota de água, dissolvendo essas camadas. E camadas tão espessas precisavam de muitas gotas. Ricardo começou o protocolo. Todas as manhãs, ao acordar, fazia os 3 agradecimentos. Ao meio-dia, repetia, antes de dormir, uma última vez. Obrigado, meu Deus, pela minha carreira musical próspera, que já é realidade. Obrigado pelo caminho perfeito, que está me levando para viver da música. Obrigado por eu já ser um músico realizado, fazendo o que amo e sendo abundantemente recompensado. Nos primeiros 7 dias, Ricardo sentiu-se ridículo. Estava agradecendo por algo que claramente não tinha. Continuava indo para o trabalho que odiava. Continuava sem tocar música. Nada tinha mudado. Nos dias 8 a 14,
Algo começou a mudar internamente. Ricardo começou a ter ideias, pensamentos sobre música que não tinha anos, melodias surgindo na mente, vontade de pegar o violão que estava abandonado no armário. Nos dias 15 a 21, Ricardo começou a agir, tirou o violão do armário, começou a praticar, gravou algumas músicas no celular, postou nas redes sociais, sem expectativa nenhuma. No 21º dia, Ricardo recebeu uma mensagem. Um produtor musical tinha visto um dos vídeos e queria conversar. Disse que a voz de Ricardo era exatamente o que ele estava procurando para um projeto. 6 meses depois, Ricardo tinha deixado o emprego. 1 ano depois, estava vivendo exclusivamente de música. Não era rico, mas era feliz, e a prosperidade continuava crescendo. Florence documentou que Ricardo não era a exceção, era a regra. Todas as pessoas que completavam o protocolo de 21 dias para pedidos grandes manifestavam 100%. Mas havia uma condição. A gratidão tinha que ser genuína, não podia ser mecânica, não podia ser apenas palavras vazias, repetidas sem sentimento. Florence explicava a diferença. Assim, imagine que alguém te dá um presente maravilhoso. Você agradece com emoção, com alegria, com gratidão real. Agora imagine que alguém te obriga a agradecer por algo que você não quer. Você diz, obrigado, mas é vazio, sem emoção. O divino sente a diferença. Palavras sem emoção são como cartas sem selo. Chegam até a caixa de correio, mas nunca são entregues. Por isso, Florence ensinou uma técnica para ativar a emoção da gratidão. Antes de fazer os 3 agradecimentos, você deveria lembrar de 3 coisas pelas quais já era genuinamente grato. Coisas que já tinha, coisas que já eram reais na sua vida. Essa lembrança ativava a emoção da gratidão. E então, com a emoção já ativada, você direcionava para os 3 agradecimentos do que ainda ia receber. A emoção era a mesma. A intensidade era a mesma. O divino não conseguia distinguir entre gratidão por algo que você tem e gratidão por algo que está chegando. Florence chamava isso de transferência de gratidão. Você transfere a emoção genuína de uma gratidão real para uma gratidão antecipada. E essa emoção transferida é o que dá poder aos agradecimentos. Agora preciso te contar sobre o erro mais comum, que destrói a gratidão antecipada. Um erro que a maioria das pessoas comete sem perceber e que anula completamente o poder da técnica. O erro é verificar. Você faz os 3 agradecimentos, sente a emoção, faz o pedido e então começa a verificar. Olha a conta bancária para ver se a grana chegou. Checa o telefone para ver se a pessoa ligou. Procura sinais de que a manifestação está acontecendo. E cada vez que você verifica, você destrói o que construiu. Florence explicava assim. Quando você agradece antecipadamente, você está declarando ao divino que já recebeu. Você está na vibração de ter. Mas quando você verifica, você está dizendo que, na verdade, não recebeu. Você está voltando para a vibração de não ter. É como plantar uma semente e ficar desenterrando para ver se está crescendo. Cada vez que você desenterra, você interrompe o crescimento. A semente precisa de um tempo, no escuro, sem interferência, para germinar. A manifestação funciona da mesma forma. Depois de fazer os seus agradecimentos, você precisa soltar, confiar, deixar o divino trabalhar, sem ficar verificando a cada 5 minutos. Florence ajudou um rapaz chamado Ricardo, que cometia esse erro constantemente. Ricardo fazia a técnica perfeitamente, os 3 agradecimentos.
A emoção genuína. Tudo certinho. Mas depois ficava obcecado em verificar. Fazia os agradecimentos de manhã. E à tarde, já estava checando se algo tinha mudado. Ia dormir pensando: será que funcionou? Acordava de madrugada para checar o celular. Cada verificação era uma declaração de dúvida. Florence disse para Ricardo que ele precisava escolher. Ou confiava, ou verificava. Não dava para fazer os dois. Ricardo perguntou como saber quando verificar era permitido. Florence respondeu que, quando a manifestação chegasse, ele não precisaria verificar. Seria óbvio. Seria inegável. Até lá, qualquer verificação era sabotagem. Ricardo praticou o desapego. Fazia os 3 agradecimentos. E deliberadamente se ocupava com outras coisas. Quando a vontade de verificar vinha, ele repetia mentalmente: está consumado. E voltava para o que estava fazendo. No 14º dia de prática sem verificação, Ricardo recebeu uma ligação, uma proposta de trabalho, que pagava o dobro do que ele ganhava. Uma proposta que ele não tinha sequer pedido. Florence explicava que, quando você para de verificar, você demonstra fé verdadeira. E fé verdadeira é o catalisador da manifestação. Não é a técnica sozinha que manifesta. É a técnica, mais a fé, mais o soltar. Agora. Existe outro aspecto da gratidão antecipada que Florence considerava crucial e que quase ninguém ensina. A gratidão antecipada precisa incluir outras pessoas. Florence descobriu que, quando você agradece apenas por si mesmo, a manifestação é mais lenta. Mas quando você inclui gratidão por outros, algo se multiplica. Era como se o divino respondesse mais rapidamente, quando percebia que a sua manifestação ia beneficiar mais gente. Além de você, Florence ensinou uma variação da tríade da gratidão, que incluía um 4º agradecimento, depois dos 3 agradecimentos principais. Você adicionava um agradecimento pelo bem que sua manifestação traria para outros. Por exemplo, se você está pedindo prosperidade financeira, o 4º agradecimento seria algo como: e obrigada, Deus, porque com essa prosperidade eu vou poder ajudar minha família, contribuir com causas que amo e fazer o bem no mundo. Se você está pedindo um relacionamento, o 4º agradecimento seria: e obrigada, divino, porque esse relacionamento vai me tornar uma pessoa melhor, capaz de dar mais amor ao mundo. Florence chamava isso de gratidão expandida. Você expande a gratidão para além de si mesmo. E essa expansão cria uma ressonância diferente no universo. Uma mulher chamada Mariana testou essa variação. Mariana estava pedindo cura de uma doença crônica que a limitava há anos. Tinha feito os 3 agradecimentos por semanas, mas a melhora era lenta. Florence sugeriu adicionar o 4º agradecimento. Mariana começou a agradecer não apenas pela própria cura, mas pelo bem que faria quando estivesse curada. Agradecia pela energia que teria para cuidar dos netos. Agradecia pela capacidade que teria de ajudar outras pessoas doentes. Agradecia pela inspiração que sua história de cura daria para outros. A mudança foi dramática. Em 2 semanas, Mariana teve uma melhora que os médicos não conseguiam explicar. Em 3 meses, estava completamente curada. Florence documentou que a gratidão expandida acelerava manifestações em média 3 vezes. O que normalmente levaria 21 dias, levava 7. O que levaria 7, levava 2 ou 3. Mas Florence alertava que a gratidão expandida só funcionava se fosse genuína. Você não podia adicionar o bem para os outros apenas como técnica para manifestar mais rápido.
tinha que ser desejo real de contribuir. Senão, o divino percebia a manipulação e a técnica falhava. Agora, deixa eu te ensinar exatamente como praticar a técnica da gratidão antecipada completa, da forma que Florence ensinou. Primeiro passo: ative a emoção. Antes de fazer qualquer agradecimento pelo que você quer, lembre de 3 coisas que você já tem e pelas quais é genuinamente grato. Pode ser sua saúde, sua família, um teto sobre sua cabeça. Qualquer coisa real. Sinta a gratidão por essas coisas. Deixe a emoção crescer no peito. Segundo passo: faça a tríade da gratidão. Com a emoção já ativada, faça os 3 agradecimentos. Primeiro agradecimento: pela fonte. Obrigado, Deus, por sempre me ouvir e suprir todas as minhas necessidades. Segundo agradecimento: pelo caminho. Obrigado pelo caminho perfeito que está trazendo o que eu preciso, mesmo que eu não conheça esse caminho ainda. Terceiro, agradecimento pela chegada. Obrigado porque o que eu preciso já é meu, já está a caminho, já é realidade na minha vida. Terceiro passo: adicione a gratidão expandida. Agradeça pelo bem que sua manifestação trará para outros. Seja específico. Pense em quem será beneficiado além de você. Quarto passo: faça o pedido como declaração. Não peça, declare. Não diga por favor me dê. Diga: eu aceito, eu recebo, é meu agora. Quinto passo: solte. Depois de fazer a técnica, ocupe-se com outras coisas. Não verifique, não fique obcecado. Confie que está feito. Quando surgir a vontade de verificar, repita mentalmente: está consumado, e volte para o que estava fazendo. Sexto passo: repita conforme a intensidade do pedido. Pedidos pequenos. 1 vez é suficiente. Pedidos médios. 3 vezes ao dia por 7 dias. Pedidos grandes. 3 vezes ao dia por 21 dias ou mais. Você acabou de receber uma técnica que Florence desenvolveu ao longo de décadas. Uma técnica que ela testou com centenas de pessoas. Uma técnica que teve 100% de sucesso quando aplicada corretamente. Não é mágica. É alinhamento. Você não está convencendo o divino de nada. Você está se colocando na frequência correta para receber o que já é seu. Florence comparava com um rádio. Se você quer ouvir uma estação específica, precisa sintonizar na frequência certa. Não adianta gritar para o rádio pedindo para tocar sua música favorita. Você precisa girar o dial até encontrar a frequência. A gratidão antecipada é o dial. Cada agradecimento ajusta um pouco mais a frequência. E quando você está perfeitamente sintonizado, a manifestação chega como um sinal claro. Se este conhecimento sobre a técnica da gratidão antecipada tocou você, se você sentiu que isso pode mudar sua forma de manifestar, existe uma forma de honrar esse momento. Ali embaixo, você vai encontrar o botão de Super Thanks. É uma forma de colocar em prática imediatamente o que você acabou de aprender. Florence ensinou que a energia precisa circular. Quando você recebe algo valioso e o reconhece, você ativa a lei da circulação. O simples fato de contribuir com um super obrigado já é uma forma de gratidão antecipada. Você está demonstrando apreço pelo valor que recebeu e, ao mesmo tempo, abrindo os caminhos para receber ainda mais. Florence Scovel Shinn sempre dizia que as pessoas mais prósperas que ela conheceu eram também as mais generosas. Não porque tinham muito e por isso davam, mas sim porque davam e, por isso, tinham muito. A generosidade vem primeiro, a fartura vem como consequência. Agora, eu quero te fazer uma pergunta muito importante.
Você agradece antes ou depois de receber? Pensa na sua vida. Quando você almeja algo, qual é a sua primeira reação? Pedir? Reclamar que não tem? Esperar que caia do céu para, só então, agradecer? Se você é como a maioria das pessoas, você agradece depois. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas manifesta tão pouco. Estão na vibração errada. Estão com a frequência totalmente desajustada. A partir de hoje, você tem a oportunidade de fazer diferente, de agradecer primeiro, de se colocar na sintonia de já ter recebido. Antes mesmo de haver qualquer evidência externa. Nos comentários, me conta, você vai começar a agradecer antes ou vai continuar agradecendo depois? Escreve antes. Se você vai implementar a técnica da gratidão antecipada, escreve depois. Se você prefere continuar como está, esse simples comentário é muito mais do que parece. Quando você escreve antes, publicamente, você está fazendo um compromisso. Está declarando ao divino a sua nova forma de agir. E o poder superior ouve declarações públicas com muito mais intensidade do que pensamentos privados. E se você já pratica alguma forma de gratidão antecipada, me conta a sua experiência. O que aconteceu quando você começou a agradecer antes de receber? Lawrence Scovel Shinn passou 19 anos aperfeiçoando essa técnica. Testou variações, ajustou detalhes, documentou resultados. E no final da sua vida, ela disse que, se pudesse ensinar apenas uma coisa, seria isso. Agradeça primeiro. O resto vem como consequência. A maioria das pessoas passa a vida pedindo e esperando. Pedindo e esperando. Pedindo e esperando. E morre esperando. Mas você não precisa ser a maioria. Você acabou de aprender o que a maioria nunca vai aprender. Agradecer antes é o código. É a senha. É a chave que abre todas as portas. 3 agradecimentos. Pela fonte. Pelo caminho. Pela chegada. E então, o 4. Pelo bem que você vai fazer. Quando receber. Lawrence Scovel Shinn nunca teve um pedido negado, porque ela nunca pediu do jeito errado. Ela agradecia primeiro. Sempre. Sem exceção. A pergunta que fica é: você vai continuar pedindo do jeito que não funciona? Ou vai começar a agradecer do jeito que sempre funciona? 3 agradecimentos. Antes de qualquer pedido, está consumado.